Queridos, estamos entrando no seu lar com o programa Encontro com Cristo. Tem sido uma bênção, palavras ministradas, testemunhos, tem sido algo maravilhoso da parte de Deus. Você é o nosso convidado, vai estar lá na Assembleia de Deus, Tempo Central, 14 de março, com a José Malcher, culto da família, todas as sextas-feiras, às 19h30, leva teu filho criança, adolescente, jovem, tem sido uma bênção. Nós temos lá um culto Kids para a tua criança ali. Temos culto de adolescentes também e para toda a família. Então você será ali bem recebido e abraçado por todos nós. Quero deixar uma palavra ao teu coração, nossos corações hoje, que está em Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Receba essa palavra. Geralmente a gente ouve uma palavra de ânimo, de alegria e tudo, mas esse profeta, ele fala, o profeta Abacuque, de que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimentos, ainda que não haja gados no currais, ainda assim ele se alegra no Senhor. Eu não sei como você está hoje, você pode estar numa situação complicada financeiramente, doente, enfermo, atravessando alguma tribulação, mas saiba que o Senhor, Ele sempre está à tua disposição. Ele sempre está intervindo por você. Então você pode falar com Ele neste dia. Falar com Ele, pedir a Ele que Ele lute essa batalha junto contigo. Que Ele faça um milagre, faça operar um milagre sobre a sua vida. Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Então não saia daí. Hoje nós temos um testemunho aqui de milagre. Você vai poder ver esse milagre e quem sabe também receber o teu milagre, aí onde você está. No final deste programa estaremos orando por você daqui a pouquinho. Então não saia daí. Escute, vida cristã não se transforma de uma hora para outra, não. É convivendo, é conversando, é dentro da célula, é resolvendo o problema, é ouvindo, é fazendo o discipulado. Todo dia ele vai mostrando um reflexozinho. Opa, vou mudar essa área da sua vida. Opa, vou mudando essa outra área. E assim como Paulo disse, de glória em glória nós somos transformados à imagem do Senhor Jesus pela ação do Espírito Santo que está no nosso meio. Quem está entendendo, dê um brado de glória a Deus bem forte, porque é assim que acontece. Queridos, vocês viram aí as imagens do nosso culto da família, que acontece todas as sextas-feiras no Templo Central da Assembleia de Deus. Uma bênção, você é o nosso convidado, esteja ali conosco. Hoje nós temos um programa especial. Está aqui conosco Márcio Lugão, diretor da OM no Brasil, e sua esposa Evandra. Márcio, pastor Márcio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no programa. Eu que agradeço estar aqui com vocês, nesse momento tão especial, um programa sobre família. Isso muito nos alegra de estar visitando essa cidade tão maravilhosa e poder participar de um momento tão especial como esse. Pastor Márcio e Evandra deram uma paradinha no navio lá, eles chegaram aqui em Belém, no navio Logos Hope, não é? E aí tiraram um tempinho lá para estar aqui conosco. Evandra, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada eu pelo convite. Então, quem está assistindo aí pela Rede Boas Novas deve estar se perguntando quem é o pastor Márcio, quem é a Evandra. Quero começar com a Evandra. Evandra, conta um pouquinho da tua história aí, desde a tua infância, como é que foi, adolescência. Bom, eu nasci num lar que eu posso dizer um lar cristão, né? Porque a minha avó
sempre me levou para a igreja desde pequena. Meus pais não eram cristãos, minha mãe estava um pouco afastada e meu pai não era. Mas eu sempre fui para a igreja com a minha avó e cresci na igreja, né? Eu posso dizer que quase tudo na minha vida aconteceu pela primeira vez dentro da igreja, né? Ali que eu cresci, ali que eu brinquei, ali que eu estava quase todos os dias da semana. Mas eu queria perguntar também para o Márcio. Já para não contar toda a tua história de vida, né? Eu queria perguntar para o Márcio. Márcio, também você nasceu num lar cristão, também assim como a Evandra, como é que foi? Sim, também nasci num lar cristão, meus pais sempre foram da igreja, meu pai diácono, minha mãe sempre secretária de igreja, aquele trabalho constante. E nossa igreja era num morrinho, então para subir aquele morro, ela contava com a ajuda de todos os irmãos da igreja para fazer eu chegar lá, que eu era bem gordinho na época. Então a infância também, nascido num lar cristão, e é uma grande bênção da nossa família, porque ali aprendi o evangelho desde cedo, crescemos dessa forma, e tudo que havia de projeto, trabalho, cultos, programas das crianças na igreja, eu estava lá, envolvido, tudo. Participei de tudo, cresci com todo esse envolvimento. Eu chegava nos projetos desde juniores, adolescentes, chegava aí nas funções de liderança, sempre envolvido com a palavra, cantando, música. Era uma vida cristã ativa, autêntica e alegria constante o tempo todo. Bênção, né? Que bênção, glória a Deus, né? É muito bom assim, alguém que nasce no evangelho, né? Passa por tudo isso. Mas eu queria também, Márcio, que você falasse como é que você conheceu a Evandra, né? Com essa vida toda agitada dela aí que ela está falando, né? Como é que vocês se conheceram então? Então, eu era de uma igreja no centro de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, e ela era de uma outra igreja. Mas com as mudanças, algumas coisas acontecendo na igreja onde ela estava, avaliando melhor junto com a família, então ela foi e resolveu conhecer a igreja onde eu estava. Por conta do trabalho de jovens. Isso, trabalho de jovens, que eu tinha iniciado um projeto para a juventude na época, e já estava tendo 500 jovens e adolescentes por quinta-feira, um programa muito bacana, muito legal, e o pessoal começava a visitar a igreja, e ela foi uma dessas. E como eu estava no louvor, uma pessoa mais conhecida, ela começou a olhar para mim, aquela coisa toda, e vice-versa. E assim Deus foi aproximando a gente até que a gente pôde dar início a um relacionamento. E desse relacionamento a gente segue até hoje. Já tem, se contar com o namoro, já passamos de 25 anos, com certeza. Então, Evandra, conta para nós, então, vocês se conheceram e casaram e foram felizes para sempre. Conta aí para nós. Então, nós começamos a namorar, eu tinha 15 anos, e com 19 anos eu casei. Então eu casei bem nova, e no primeiro ano de casamento eu engravidei da nossa primeira filha, e foi tudo muito tranquilo. Uma gravidez tranquila, onde eu fazia cursos, trabalhava, e tudo fluiu bem natural. Mas, né, para esses felizes para sempre, aconteceram algumas coisas no caminho. Nós, depois da nossa filha, tentamos outros filhos, e eu tive 2 abortos naturais, né? Sendo que um deles foi bem complicado, é uma doença também rara chamada mola hidatiforme. É uma malformação na gestação que pode ocorrer de 2 formas, com ou sem o feto, né? No meu caso, existia o bebê, mas na primeira ecocardiograma nós vimos que o coraçãozinho não estava batendo e eu já tinha perdido o bebê, né? Foi um momento bem difícil, choramos, mas Deus trouxe ao nosso coração a palavra de Abacuque, né? Que diz: ainda que a figueira não floresça, né? Eu me alegrarei. E isso tem sido parte da nossa vida. Temos tido algumas dificuldades, mas a gente sempre procura olhar para frente, confiar que Deus continua sendo Deus, que Ele continua nos amando, ainda que os nossos sonhos, nossos desejos não sejam realizados da maneira que a gente planejou. Depois do nascimento, então, da Esther, né? Aí levou quanto tempo para você engravidar de novo? Eu tive esses 2 abortos, e então nós seguimos a vida. Eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, fomos para um projeto missionário, que é esse do navio. Há 10 anos atrás nós servimos a bordo desse navio, moramos ali por 2 anos e meio,
viajamos 24 países. E no final desse projeto, na hora de voltar para casa, eu lembro que teve um episódio no navio. Uma das partes do trabalho que eu tinha a bordo, eu era responsável pelas reuniões de oração. Então, toda semana nós tínhamos cultos de oração e eu tinha que planejar todo o programa. Tinha também que receber pessoas que a liderança convidava para falar nas reuniões de oração. E uma dessas pessoas que eu recebi, após terminar todo o trabalho, ela falou assim: eu posso orar por você? Eu falei: pode. Qual seria o motivo? Ela falou assim: eu quero orar pelo seu útero. Eu vejo um espírito de morte no seu útero e Deus está pedindo que eu ore. Ela não conhecia a minha história, ela não me conhecia, mas eu conhecia, então eu concordei, ela orou, né? E depois disso, eu fui para a cabine, compartilhei com a minha família o que tinha acontecido. Então, nós decidimos orar. Decidimos entregar para Deus esse desejo de ter mais um filho. E falamos assim: então nós vamos tentar. Se for a vontade de Deus, vai acontecer. Se eu perder, de novo, nós vamos entender que a resposta de Deus é não. A família não estava muito feliz, porque eles tinham medo, né? Engravidar de novo, pode de novo ser uma mola. Isso pode colocar sua vida em risco. Mas nós confiamos em Deus e decidimos que nós tentaremos. Então, 2 anos depois de voltar para o Brasil, nós tentamos essa segunda filha, que hoje está com 5 anos. E como é que foi, então, essa gravidez aí, normal, e o nascimento, né, da Helena, né? Isso. Como é que foi? Bom, a gravidez foi bem rápida, né? A gente decidiu que iria engravidar, e naquele mesmo mês eu engravidei. Tudo foi normal até o 3º mês da gravidez, né? Que de novo eu comecei a ter um sangramento e no meu coração eu não tinha esperança dessa gravidez ir pra frente. Eu pensei: já vivi isso 2 vezes, eu sei onde isso vai dar. E chamei a Estezinha, falei: filha, mamãe tá perdendo o bebê. Liguei pra família que morava em outro estado, falei: tô indo pro hospital, não tenho esperança. E fomos. Chegando no hospital, né, para nossa surpresa, o coraçãozinho estava batendo. Eu falei: sério? Tá batendo, eu perdi muito mais sangue que das outras vezes. O médico falou: tá, mas vai para casa, repousa e amanhã você procura um médico. Então eu fui, né, porque era de noite. No dia seguinte, liguei pro doutor que estava fazendo o pré-natal. Ele fez o ecocardiograma e identificou que eu estava com 10% da placenta descolada. E ele falou assim: uma parte descolada, pro resto ir junto é muito rápido. Eu não posso te garantir nada, mas enquanto a vida, né, você precisa tentar. E eu fui para casa, com os medicamentos que ele passou, repouso absoluto, e fiquei. E acho que 1, 2 vezes por semana eu tinha que voltar no consultório para ele ver como é que estava, fazer nova ultrassom. E cada vez que eu ouvia o coração dela bater, eu ficava: não acredito, ainda tá aí, vai acontecer. E nesse período, Deus foi me fortalecendo, a fé voltou, né? E até que o dia ele falou: bom, você está de alta, tá tudo colado, pode voltar para o trabalho. Então, foram mais ou menos umas 6 a 8 semanas de repouso. Eu voltei para o trabalho, segui vida normal até o final. Eu era professora, eu tinha cerca de 1.200 alunos, porque como professora de inglês, você só tem 50 minutos de aula por turma, por semana. Então, eu tinha tempo para pegar todos os alunos da escola. Trabalhava em 2 escolas, então dava aula de 7 da manhã a quase 7 da noite. Então era muito trabalho, falava o dia inteiro. E foi, até o final da gravidez. Paralelo, eu ainda me matriculei no curso à noite e uma pós-graduação no fim de semana. Então a vida era muito intensa. E chegou no finalzinho da gravidez, eu comecei a ficar bem cansada. Me lembro que até um pouco antes eu precisei pedir que a escola mudasse para salas embaixo. Eu não estava mais em condição de subir a escada, eu ficando muito cansada. Mas até aí tudo bem, eu achava que era o bebê apertando, é normal, falta de ar. E fui até o final, né? No finalzinho, o doutor resolveu marcar a cesariana, porque assim como na primeira gravidez, eles entendiam que eu tinha uma bacia estreita, não podia ter um parto normal. E ele marcou, o bebê nasceu,
2 dias depois eu tive alta, eu fui para casa. Mas nesse momento em diante, eu já percebi que eu estava muito fraca. Eu saí do hospital andando bem devagar, bem devagar. Aí eu achava, normal, é a cesariana, né? Ser mãe com 21 é diferente de ser mãe com 36. Eu achava, é a saúde que está mais debilitada. Fomos para casa. Em casa, essa fraqueza foi aumentando, a ponto que eu não conseguia mais fazer as coisas básicas. Andar, tomar banho sozinha, sentia uma fraqueza para levantar o braço, para comer. E Márcio decidiu que precisávamos voltar para o hospital. E em 48 horas nós voltamos para o hospital. Chegando no hospital, o médico estava de plantão. Era o mesmo médico que tinha feito todo o meu pré-natal, tinha feito o meu parto. E ele falou assim, você voltou? Voltou por quê? Não entendeu, né? Porque pra ele eu estava bem. Ele fez todo o pré-natal. Aí eu expliquei a situação. Ele fez todo o check-up, os exames e entenderam que não tinha nada em relação ao parto. Falaram para eu ficar internada. No dia seguinte, chamaram um cardiologista para me examinar. O cardiologista examinou e também não viu nada demais, mas marcou um ecocardiograma. Eu fui levada de ambulância, porque estava muito fraca, e fiz esse ecocardiograma. E naquele ecocardiograma, ele identificou uma doença também muito rara, chamada hipertensão arterial pulmonar. Mas então, olha só como é que é a vida, né? De repente você dando muitas aulas, bem ativa, né? Trabalhando certamente na igreja, tudo, e o teu sonho sendo realizado ali, né? Com a vinda da Helena, mas aí teve esse diagnóstico dessa doença. O que o médico falou? Assim, quanto tempo de vida ele lhe deu? Se era grave, se não era? Como é que foi isso? O que ele disse? Então, hipertensão arterial pulmonar é uma doença grave. Ele falou, é uma doença bem séria. Eu vou entrar com a medicação e você não vai mais poder amamentar, porque é um vasodilatador que abre as artérias para o sangue passar. As pessoas conhecem como Viagra, né? Ele abre as artérias para o vaso passar e um outro que afina o sangue. Então, por conta disso, eu não poderia mais amamentar. Então, foi bem difícil passar por essa choque, né? Por essa fase, porque a primeira eu tinha amamentado 2 anos. Mas a gente entendeu a gravidade, mas todo mundo estava preocupado com o coração. O coração, por trabalhar forçado, ele estava grande. E fiquei ali uns 18 dias internada, até que fui melhorando e fui para casa. O normal aí para qualquer pessoa seria, vou parar, né? Até porque certamente os médicos devem ter falado isso, né? De acordo com esse diagnóstico, tem que parar, tem que ficar uma vida mais em casa. Mas o que aconteceu, pelo que a gente já conheceu vocês, parece que não foi assim, né? Vocês passaram ainda a trabalhar mais ainda na obra de Deus. Conta um pouquinho disso pra gente. Acho que primeiro a gente entrou no momento de sentir o baque, né? Foi um pouquinho no fundo do poço, um sentimento depressivo, mas logo depois a gente olhou um para o outro. Ela estava já com uma conversa de dizer como que seria o meu futuro, explicando como que eu deveria fazer, casar ou não casar, com quem casar. Eu falei para ela, não, vamos parar com essa conversa e vamos focar realmente, vamos orar. Após aquela oração nós chegamos à mesma conclusão, vamos dar trabalho para essa doença. Então nós não vamos parar, nós vamos dar trabalho para essa doença e vamos seguir, porque o nosso Deus é o Deus em quem nós confiamos e a nossa fé está estabelecida nele. O que ele quiser fazer, ele poderá fazer. Estamos à disposição. Então, para concluir, Evandra, apesar desse diagnóstico, de dizer assim, que para qualquer pessoa ela pararia, né? Ela ficaria ali esperando o tempo passar, mas você deu salto por cima, né? Apesar de Deus ainda não ter te curado, né? Porque Deus pode fazer esse milagre, Ele pode te curar dessa doença e te dar uma vida nova. Mas ainda que, como nós lemos no começo, né? Em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, vocês ainda se alegram em Deus, né? Então você continua fazendo a obra, você continua do lado do pastor Márcio, andando por esse mundo inteiro. É isso? Eu lembro que na época, embora não tivesse esperança, né, pela medicina, eu estava em paz, né? Eu falei assim, Senhor, seja feita a tua vontade.
eu estava com o coração muito em paz. Mas um pastor, né, amigo nosso, chegou e falou assim: você não pode aceitar esse diagnóstico, você precisa colocar sua fé em ação. Você crê num Deus que é poderoso, é o dono da vida. Eu falei, sim, mas eu também preciso entender que a vontade de Deus está acima da minha. E ele foi ministrando no meu coração, e outras pessoas também, falando da importância de colocar a fé em ação, né? E foi isso também que ajudou a gente a mudar o foco, né? Eu já tinha passado pelo período da negação, o período de barganhar com Deus, né? Chegando até o período da aceitação, né? Que são fases de que pessoas que estão no luto, elas vivem, né? Mas ele falou, não, você não pode parar nessa aceitação. Então foi aí que a gente resolveu colocar o foco no poder que Deus tem, né? Porque a gente conhece a Bíblia, a gente já viu todos os milagres que Deus fez, a gente acredita no que está ali na Bíblia, então era hora de viver aquilo, né? E nós começamos a viver pela fé, né? Trazer à mente aquilo que dá esperança. Então eu decidi que daquele dia em diante eu não ia ler mais os sites, eu não ia ler os testemunhos das pessoas que contavam o processo da doença, as histórias, as limitações. Eu falei, se eu continuar me alimentando disso, eu vou limitar minha vida. Então eu comecei a trazer a memória, como diz a Bíblia, aquilo que dá esperança, né? E o que dá esperança é a palavra de Deus, é que ele tem poder, e se ele quiser, ele pode e ele vai fazer, né? Eu também li, lembro com uma mensagem que eu ouvi que dizia assim, que Jesus, quando ele foi batizado, né, o Espírito Santo veio e falou assim, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, né? Ter a certeza que nós somos filho amado de Deus, que ele trabalha e ele cuida para o bem de todos que amam a ele. E isso foi o nosso foco de vida, né? E essa passagem está em Mateus 3, né? Mas no Mateus 4 fala assim, que Jesus saiu dali do batismo, foi levado para o deserto e teve a tentação. E quando o diabo veio tentar ele, a resposta de Jesus foi, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E qual foi a palavra que tinha saído da boca de Deus no capítulo 3? Esse é o meu filho amado, né? Amém. Então é isso que eu tenho baseado na minha vida, que embora circunstâncias, né? Jesus estava ali, tentado, sem pão. Eu tenho essa doença, limitações. O laudo médico que me dá uma sentença diz assim, não pode fazer exercícios físicos, ainda que leves, por risco de morte súbita. Então, todo mundo queria que eu parasse, que eu vivesse numa bolha, né? Então eu resolvi crer na palavra que Deus diz, que Ele ama e trabalha para aqueles que Ele ama, né? Tudo acontece para o bem. Então, nesse momento das limitações, eu tenho essa palavra no coração, que Deus me ama, Ele continua cuidando da minha vida, né? Tem também a passagem de Paulo que diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso o quê? Passar por fome ou por banquete, né? Por limitações ou ter tudo que eu preciso. Então eu posso passar por todas as coisas, seja saúde plena ou saúde limitada. Então o nosso foco é Deus ama, Deus cuida e Deus sustenta. Ainda que ainda não tenha um laudo de cura ou que nunca venha a ter, mas eu posso viver uma vida feliz confiando que Deus está cuidando de cada detalhe. Como cuidou de todo o processo, né? Toda a minha história, cuida até hoje. Então, queridos, vocês viram o testemunho, né, de uma doença grave, então, que os médicos queriam, né, e parar talvez, né? Olha, Evandra, não trabalha mais, não faz mais, mas pelo contrário, né, você continua fazendo a obra, Deus moveu aí um monte de pessoas, né, para te auxiliar. Conta dessa parte pra gente, como é que foi? Sim, eu lembro, porque nós estávamos morando no estado, estávamos aqui no norte, né, no estado de Roraima. Nós não tínhamos família ali, estávamos ali para pastorear uma igreja, e Deus usou. Aquela igreja, ela foi a nossa família naquele momento, né? Existiam pessoas escaladas para cuidar de mim no hospital, para que ele pudesse ir para casa dormir, pessoas cuidando, né, da minha filha mais velha, levando para a escola, dando comida, pessoas que nós nem conhecíamos, né? Interviram para conseguir as vagas no hospital, levantaram recursos que nos ajudaram com passagens, acelerando processos que talvez demoraria anos para conseguir.
Tivemos também, minha irmã ela montou um relógio de oração no WhatsApp, no Facebook, e que em momentos o Brasil e o mundo todo que me conhecia estava orando por mim. Todos os lugares que eu passo até hoje, as pessoas dizem, estive orando por você, orei por você. Então eu digo assim, não para não, porque a cura ainda não chegou. Então, mas foi um mover muito grande, né? O Brasil e o mundo todo orando. Então, realmente, se fosse agradecer, não tem como falar nomes, porque foram muitas pessoas. Muitas pessoas, né? Pastor Márcio, então a Evandra é um milagre de Deus mesmo, né? Deus tem sustentado e guardado, e vocês continuam fazendo a obra, né? É verdade. Ela é realmente um milagre de Deus e ela tem ensinado muita coisa pra gente com essa força, com a disposição. Quase todo mundo chega pra gente e fala que ela é 330 volts, né? Mas se a gente olha para o laudo fala menos de 110 e ela está 330. Então a perspectiva era de 3 anos, já rompemos os 5 e cada ano ela melhora cada vez mais. Isso é um ponto importante a lembrar, que ela tem tido melhoras a cada dia, mais disposição, mais alegria no serviço, ainda que toda vez que faz o exame está lá, a mesma hipertensão pulmonar, mas o estado clínico é outro completamente diferente. Glória a Deus, né? Que bênção. Que palavra você poderia deixar, pastor Márcio, assim, para essa pessoa que nos assiste, que muitas vezes não está envolvido na obra, que assim como vocês estão fazendo a obra, né? Assim, a gente sabe que a seara é grande, né? Existe todo um trabalho aí no mundo inteiro, né? Mas poucas pessoas se alistam nesse exército. O que você teria para falar para essa pessoa, então? Eu acho que cada um de nós, né, especialmente você que está assistindo, você pode pensar bastante sobre o que você tem feito com a sua vida, com a saúde que você tem, com a disposição que você tem, como que você tem usado a sua vida a serviço do reino de Deus. Porque com toda a limitação que a Evandra tem, ela poderia realmente ter parado. E a maioria das pessoas ao redor dela falam, Evandra, eu não teria a mesma força que você. Mas na verdade você tem, eu tenho, todos nós temos a mesma força. Porque a nossa força é Jesus. É Ele que faz a gente chegar aos lugares da excelência, realização da obra dele. Então não coloque nenhuma desculpa, alguma limitação para dizer que eu não vou fazer a obra de Deus porque eu tenho essa doença, porque eu tenho esse problema, porque eu tenho essa limitação. Não faça isso, porque o teu Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo, foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas ao teu redor não estejam como você acredita ou gostaria, continue se alegrando no Senhor, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus, aleluia. Que bênção, né, esse testemunho. Deus tem feito maravilhas na vida dessa família. Mas eu quero orar por você. Eu não sei como você se encontra. Se está no leito de hospital, se está passando por uma grande tribulação, algum problema. Mas saiba que Deus está te vendo. Eu queria convidar o pastor Márcio e a Evandra para estar orando pela sua vida neste dia, para que o milagre aconteça na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, querido? Querido Deus e Pai, Senhor amado, nós oramos, Senhor, por este homem, por esta mulher, Senhor, que ouviu esse testemunho, Pai. Deus amado, do que o Senhor tem feito na vida desta família, Senhor. Pai, nós pedimos, Senhor, pela vida da Evandra, continua, Senhor, operando, Senhor, o teu milagre. Que o Senhor possa vir, Senhor, restaurar a sua saúde por completo, ó Deus. Pai, cobre, Senhor, esta família com teus anjos, Senhor. Pai amado, guardando, Senhor, suas filhas, a sua família, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por este homem, por esta mulher que assistiu esse testemunho, Senhor. Pai, necessitando de um milagre, restaura, Senhor, a sua vida, restaura a sua saúde, o seu casamento, ó Deus amado, a sua situação financeira. Pai, opera um milagre em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Querido, receba esta oração, receba esta palavra e a gente vai continuar falando um pouquinho do trabalho da obra missionária aqui do pastor Márcio e até o próximo programa. Nos acompanhe.